enfim, Podemos. podemos. E, e eu acho, Rô, que como você já tem aí as perguntas que alguns fizeram, aquilo que a gente já viu no nosso grupo, você já pode fazer a apresentação dessa diferença INSS, imposto de renda, Peraí, contribuição. Márcia, não, É, deixa só ela se apresentar, que tem muita gente que não ouviu, né? Só rapidinho, se se apresenta apresentar aí, e Rô. começar aí também, né, já a É. apresentação das nossas dúvidas, a gente vai anotando aí o que o pessoal for perguntando. Ok. Muito Bom, bem. primeiro, boa noite, né, a todas. Vamos lá rapidinho, porque as pessoas aí estão nessa tentativa, né? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, passa por e-mail, a Márcia vai disponibilizar o nosso e-mail, se vocês quiserem falar de valores, para a gente mandar o cálculo, tudo bonitinho para vocês não terem problema, fiquem à vontade. Mas o que eu queria mesmo passar para vocês, vamos começar sobre Previdência Social, que é o INSS. E as perguntas das pessoas que nos foram colocados foi assim: se eu sou aposentada, eu tenho Isso. que pagar previdência social? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender qual a forma de vocês ter, de aposentadorias que vocês possuem. Se for por tempo de serviço, não tem problema nenhum. No entanto, se for por invalidez, vocês não podem emitir nenhum tipo de RPA, senão vocês perdem o direito da aposentadoria de vocês. Em contrapartida, toda vez que eu sou a tomadora de serviço, seja o poder público ou uma empresa privada, todas as vezes que eu tomo serviço de autônomos, que é o que vocês são consideradas, eu tenho que fazer a retenção de 11% sobre o valor da remuneração até que chegue no teto, que é hoje o teto da Previdência Social, 8.157,41. Aí a pergunta é: eu sou aposentada, eu tenho que que sofrer essa retenção? Sim, não importa, você vai sofrer essa retenção de 11%. No entanto, a pergunta eu trabalho em um outro local e eu sou CLT, eu sou lá registrada pelo regime de CLT, eu já recolho lá um exemplo por R$ 5.000. Então, você tem que preencher essa declaração para o poder público ou para o tomador, para que ele faça o recolhimento da diferença. Vamos dizer, eu recebo 5.000 e o teto é 8.157, ele teria que, até 3.157,41 centavos, ele vai reter 11% desse valor. Caso que ultrapasse os 8.000, aí, neste caso, ele não vai fazer a retenção dos 11%. Ó, Peraí, Lembrando que Rô, é de Rô, Rô, deixa eu só deixa só. perguntar responsabilidade então, porque eu fiquei desse. confusa. Ó, Pode eu fiquei perguntar. confusa. Deixa eu perguntar então para a gente poder direcionar a questão. Que a gente estava no aposentado, a gente foi para o CLT. Aposentado. Vamos fechar o assunto aposentado e ver se tem alguma dúvida a respeito de aposentado. Porque as consultas, todo mundo hoje, até nas aulas, né, que a gente dá, tem um aluno que fala assim: acabei de ler aqui que tem um negócio. E a gente, né, a inteligência artificial, o Google, a informação, e a gente se confunde o que é e o que não é de verdade. Então, o que que a gente precisa saber? A pessoa é aposentada porque ela foi CLT a vida toda. Então, ela é do INSS, ela está aposentada por tempo de serviço. Então, ela contribuiu lá 30 e poucos anos e ela se Ok. aposentou, independente da idade. Isso é uma coisa. Ela não é invalidez, não é nada. Ela não presta serviço para ninguém. Ela só é aposentada e recebe aquele salarinho lá, um mínimo, vamos supor, o mínimo. Aí ela vai trabalhar, fazer eventualmente uma sessão, ela vai reter o dela? Vai. Esquece, para quem é aposentado, esquece que não vai ter nenhuma informação nessa declaração que você enviou. A aposentadoria não tem nada a ver mais com o valor que você vai reter agora. Parece injusto, mas é esta a lei. Eu sou aposentada,
não importa se eu fiz R$ 500, se eu fiz 600, se eu fiz 5.000, não importa. O valor que eles forem pagar para você, haverá retenção de 11%. Então, meu vídeo está errado de acordo com aquilo que eu vi da internet de Tá? consulta. É Inclusive, isso? você pode. Eu mandei um material para vocês também que fala sobre isso também. Mas se restar qualquer dúvida, pode me mandar das palavras que vocês quiserem, que eu repasso toda a legislação, tópico a tópico. Foi aposentado, não há do que se falar. A partir do Independente. momento que eu começo a trabalhar, ter algum tipo de remuneração, é estaca zero de novo. Eu vou contribuir e 11% será retido. Então, Ok? aposentado por tempo de serviço ou por idade, não tem é a mesma coisa. É aposentado INSS. E Mesma coisa. isso, a única exceção é se a pessoa for LOAS, aposentado por invalidez, que aí Não. não pode, essa é a Ó, regra, não pode, ok. Não pode nem prestar serviço, LOAS, você não pode em momento nada. nenhum, quem for aposentado pelo LOAS não pode nem prestar serviço. Porque LOAS é um benefício para pessoas incapacitadas de se colocar no mercado de trabalho ou ter algum tipo de remuneração. Então, se você tiver algum benefício pelo LOAS, de forma alguma você pode permitir que haja um RPA para vocês, que é o que a PGE vai fazer para vocês. Então, se for, é cortado imediatamente esse benefício. Tudo bem. Aí, na Tudo aposentadoria ainda. Na aposentadoria, ok. vamos finalizar todos os assuntos da aposentadoria. Aposentado é por regime próprio. Ele é servidor público ou de alguma Tá. outra coisa. A mesma coisa. O que que acontece? O servidor público, ele tem, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, tá? Quando ela trabalha para o poder público, se ela está lá dentro, ela tem um outro tipo de previdência social, que lá diz exatamente qual é o tipo do acordo que foi feito, porque tem alguns contratos que chamam estatutários, que é um regime especial, só para vocês entenderem, e às vezes a pessoa ganha um tanto e ainda a base é o dobro, ele não segue a tabela de teto previdenciário, tá? Porém, nesse serviço que vocês vão desempenhar agora, eles vão também ser desconsiderados. Você vai sofrer a retenção de 11%. Você passa quando você não está sendo regido por um estatuto, você está sendo um prestador de serviço pontualmente. É diferente de eu assinar eu sou através de concurso público, né, alguma licitação, algum tipo de contratação com o poder público, e entre eles exista o estatutário. Isso daí é um regime que a pessoa vai estar lá prestando serviço. Agora, vocês têm que entender que vocês não têm vínculo empregatício, vamos entender isso, vocês não têm nenhum tipo de vínculo empregatício com esse poder público, e vocês prestam serviços como autônomo. Eu não tenho um contrato de prestação estatutária, um regime. Vocês são normais. A partir do momento que você faz um serviço pontual como autônomo, vocês não têm nenhum tipo de vínculo e você cai nesse momento nas regras comuns para todo mundo. Se você é funcionário público, se você é aposentado, o que for, você vai sofrer a retenção. As regras são iguais como para todos os autônomos. Não importa que você já faça o recolhimento porque você é aposentado, retido lá, ou você trabalha no poder público onde você é estatutário, não importa. Você nessa relação agora que vocês têm com a PGE é de autônomo, portanto,
todo o serviço que vocês forem prestar será sobre a remuneração retido 11%. A única coisa que vai mudar, até aí tudo bem, os aposentados, Márcia, tá tudo bem? Sim, Tá, aí o deixa eu só perguntar aposentado, uma coisa, peraí. Naquela Só declaração que a existe uma exceção nessa relação, só uma. é a exceção que a gente quer, Mas quer pode perguntar, discutir. Mercedes. Não, só perguntar o seguinte: naquela declaração que a PGE mandou para a gente, ela perguntou se eu já pagava alguma coisa do INSS. Isto é o que eu Eu vou coloquei falar. que não. Você é não mesmo, porque se você é aposentada, é não. Você só Tá, vai preencher esta relação, essa declaração, se você for funcionária em alguma empresa, sendo pelo regime de CLT. tá bom. Se lá, vamos dizer, eu trabalho lá na Acrescente, eu sou registrada na minha carteira profissional pelo regime tributário de CLT e já recolho por 5.000, você tem que informar nessa declaração que você já tem uma retenção pela uma remuneração de 5.000 reais. A diferença eles vão recolher. Porém, se você já tem você já recebe lá, um exemplo, você tem um salário de 10.000 reais já lá na Crescente. Você vai escrever lá que você não, que você já paga pelo teto, porque embora você ganhe 10.000 reais, o teto é 8.157,41. Quem já recolhe no teto pelo regime de contratação de CLT, vai preencher essa declaração dizendo que já recolhe. Aí o poder público ou o tomador, vamos chamar de tomador de serviço, ele não vai reter os 11%. É a única regra que existe para a retenção para dispensar, se você, em regime de CLT, já recolher no teto. Do contrário, você vai mencionar o valor que é para que ele possa completar, ele vai continuar 11% até que você atinja o teto de 8.157,41. Perfeito. Quer fazer outra pergunta, Marta? Pessoal, esperem que a gente fez uma série de perguntas e depois o que faltar a gente completa. Fala. A minha dúvida, que é sempre perguntado também, sempre as questões, é a questão do MEI. A pessoa é MEI. Tá, Azar para então ela deixa eu também? te falar. A pessoa que ela é MEI, ela não pode nem confundir isso, porque pela atividade de vocês, ela não pode ser MEI. Ela pode ser MEI porque ela tem um exemplo. Ela tem um Procure. escritório, ela tem uma loja, ou ela vende bijuterias, ela pode fazer um monte de coisa pela MEI dela. A MEI dela serve exatamente para recolhimento, que está lá dentro, o máximo 5% para aposentadoria dela por tempo de idade, que só pode a partir de 62 anos, mulheres e homens 65. Essa MEI não tem nem do que se falar da atividade de vocês de Peraí, Rosana. auxiliares da justiça. Daniela, você, só um pouquinho. A Daniela entrou aqui com o fundo dela. Tem que sair, Daniela. Tem um fundo aí do computador agora, né? É, da Daniela. Daniela, você precisa sair do teu computador e deixar só o Zoom, tá? Eu Vai, estou Rosana. compartilhando o Depois meu para ela tirar te... o dela, e aí eu Ah, vou tirar o meu. Pronto, compartilhei o meu tá, para tirar o pronto. dela, agora eu vou interromper o meu. Agora é. Pronto. Pronto. Vamos lá, Rosana. Estava Ok? falando do MEI. Então, assim, só Do para MEI. entender se ficou claro, o MEI, como ele é uma pessoa jurídica, não tem nada a ver com trabalho autônomo, continua Não. retendo do mesmo jeito, porque o MEI dá nota, não é o nosso caso, então não usa o MEI para nota, por isso, então, vai reter do mesmo jeito, independente. Sim, para que a pessoa não confunda, a MEI dela não serve para ser auxiliar da justiça. Ela tem um MEI para uma outra atividade dela, tá?
não serve para isso, mesmo porque atividade regulamentada, ela não pode ser MEI. Até hoje não. Acho que vocês estão, inclusive, tentando, né, isso, Estamos. né? Mas até hoje não é permitido, tá, gente? Então, não há do que se falar. Ela tem uma MEI lá, é o recolhimento dentro do valorzinho que ela paga lá mensal, que serve para a aposentadoria dela por que é, inclusive, só pode ser um salário mínimo, quem paga MEI e aposenta pela MEI, mas não há do que se falar no assunto que nós estamos tratando, que é autônomo, que é que o poder público, inclusive é importante, Márcia, falar que o RPA é feito pelo tomador e não pelo prestador. Por isso eles estão pedindo essa declaração para você, para ver se na emissão deles, quando o poder público for pagar para vocês, que você fez o cadastro, que eu vi, inclusive, você solicitando para que as pessoas façam esse cadastro, quando a PGE for fazer o RPA, que é feito por ela quando ela for fazer a remuneração, tá? Ela nunca vai pedir e-mail para você e nem mencione, porque não é permitido. Até Sim, é aí, porque tudo acho que bem? já Só contribui. fala o que que é É, RPA, porque tem é gente que não registro, sabe. é um É recibo, o né? recibo, né? Ele é o recibo do prestador de serviço autônomo, que inclusive hoje é eletrônico, Tá. É, porque muito tempo foi tá? de papelzinho, né? E aí, se a pessoa tem, ela não é MEI, mas ela tem a empresa junto com o marido e paga aquele prolabore, e recebe, tem alguma forma de recolhimento lá. Isso tem a ver? O Prolabore, ela pode sim somar os dois, porque o Prolabore não deixa de ser um trabalho assalariado do sócio da empresa. Se ela paga Prolabore, não pode ser distribuição de lucros, tá? Porque as pessoas confundem, né, Márcia? Ela participa lá com o marido dela de uma empresa e ela recebe lá anualmente um informe de rendimentos dizendo quanto foi a distribuição de lucros por ela participar. Esse valor não é salário, mas se ela trabalha nesta empresa e recebe um Prolabore, esse valor que ela recebe de Prolabore tem o destaque tem o desconto do INSS, e esse valor sim é considerado como salário, porque o Prolabore nada mais é do que o salário igualzinho o CLT, só que ele é o dono da empresa. E se ela paga o Entendeu? carnê-leão? Não, Entendi. Porque carnê-leão aí é uma outra é outra coisa. coisa? Carnê-leão é uma coisa que você já faz como autônomo. Então, quando você acabar de receber esse valor, você vai fazer o carnê-leão por ser autônomo. É diferente. Quando ela for preencher lá, vamos dizer que eu sou advogada e eu tenho vários atendimentos, vários clientes como advogada. E aí eu também recebo do poder público, como auxiliar de justiça, esse RPA. Ela vai somar todos esses valores, veio retido já um valor, e aí ela vai lançar no carnê-leão dela e dizer todos os serviços todos os valores que ela recebeu e os valores que ela já foram descontados, e a diferença ela vai fazer um DARF num valor separadamente e deduzir não só isso, ela pode deduzir os dependentes, ela pode deduzir despesas inerentes à sua atividade, como a anuidade do conselho regional dela, todas as despesas que sejam inerentes à execução da atividade. Vamos dizer, para você exercer, e aí você precisa entrar no manual do Carnê-Leão, dentro da sua atividade, e verificar quais são as despesas permitidas para aquela atividade serem deduzidas. Mas neste caso, só para concluir, eu só faço o Carnê-Leão e vou fazer, esse é o segundo passo. Primeiro, nós estamos falando das nossas remunerações como auxiliar da justiça. Ele fez o RPA para mim e isso daí passou a ser mais uma fonte pagadora. Eu tenho o meu cliente que eu advogo para ele,
um exemplo, eu posso lecionar, eu tenho uma escola como fonte pagadora, então eu posso ter diversas fontes pagadoras que inclusive reteram, ou algumas que não atingiu, não vai reter imposto de renda. E aí você vai fazer o carnê-leão. O carnê-leão serve para o imposto de renda, não tem nada a ver ainda com a Previdência Social. No momento, nós estamos falando do que vai sofrer de retenção do meu RPA de Previdência Social, que é o INSS. Tá bom. E o mais importante disso tudo, Carnê-Leão não tem nada a ver com o INSS, porque ele tem a ver com o imposto de renda. É isso, como muita gente Vamos não sabe, é uma esgotar as confusão. perguntas Bora. do Voltando ao INSS, INSS. é, E do aí, INSS, e depois a gente pode dar uma orientação para vocês em relação ao imposto de renda. imposto de renda. Mas eu quero que primeiro cesse essa situação da retenção previdenciária. E a última questão, então, da retenção previdenciária, a gente falou de aposentado pelo INSS, CLT, trabalhou a vida toda. Falamos desse, não tem exceção nenhuma, todo mundo que é aposentado vai ter que mandar reter, porque trabalhou, retém. Nós Ok. falamos sobre eh, o Funcionário aposentado que público. é funcionário público, também vai ter que reter, azar para ele, tem que reter do mesmo jeito. Nós falamos do MEI, que não tem nada a ver com isso, tem que reter do mesmo jeito. Nós falamos do quem recebe Prolabore, que aí vai se assemelhar um pouquinho, porque tem um valor, a questão que é a última de quem é CLT, que eu acredito que seja minoria. Eu, por exemplo, sou CLT. Quando me dá um tempo para prestar algum serviço, aí retém, porque o meu valor é abaixo do R$ 8.157,41. Então, é isso Isso. agora. A dúvida é quem é CLT, né? Para fechar. Isso. Vamos recapitulando, quem é CLT é exatamente o que a Márcia faz. Ela é CLT, porém ela não atinge. Vamos dizer, vamos repetir de novo, que a Márcia ganha R$ 5.000 e ela é CLT lá na escola. Bom, ela ganhou lá R$ 2.000. Rosana, quanto que ela vai recolher? Ela vai ter retenção? Vai, porque 5.000 mais 2 está abaixo. Então, ela vai pagar 11% do valor dos R$ 2.000, que seria os R$ 220. Vai vir a retenção. Ah, Rosana, eu recebo 5.000 e agora deu mais 5.000 para ela receber lá de auxiliar da justiça. Quanto que vai reter? Só vai reter mais sobre 3.157,41, que dá 8.157,41. A diferença, ninguém pode descontar aquilo que você não vai receber. Se você for aposentar hoje, fora os nossos políticos, os major, todo mundo que tem um salário diferenciado, o teto previdenciário no Brasil é 8.157,41. Se você receber a mais que isso, não retém. Ele passa a ter um teto, entendeu? Entendi. Agora tem ótimas perguntas aqui. Então, CLT é muito simples. Muito simples. É 8.157,41. Quem ganha mais que isso Correto. registrado, não retém. Quem ganha mais que isso registrado. Quem ganha R$ 1 menos que isso registrado vai reter a diferença até chegar no teto. Agora tem uma questão que o Durval trouxe, que ele faz contribuição, pois ele é autônomo, contribui com 20% do mínimo nacional. Isso tem a ver com o INSS? Como que fica esse caso? Não, ele recolhe 20 porque ele recolhe como facultativo, né? E o Se que é ele o recolhe facultativo? 20, ele não tem vínculo empregatício com ninguém e ele recolhe 20%. Então, o que que ele vai fazer? Ele também não pode, o teto sempre é 8.151. Se ele recolhe, que é um outro código, como facultativo 20%, que é o caso, né, Duval, pode até mencionar aí, ele recolhe como facultativo. Ele precisa ver primeiro quanto vai ser o valor que vai ser retido agora pela PGE, e ele vai complementar, vamos dizer que na PGE recolheu lá R$ 100, um exemplo.
Vamos por um número fechado, tá? Então, eu recebi lá R$ 1.000 da PGE, foi retido o 11%, né? R$ 110. Porém, se eu pegar 20% sobre 8.000, o teto seria um recolhimento. Se ele quiser aposentar pelo teto, o teto ele teria que pagar 1.631,48. Vamos dizer, mais ou menos, tá? Aí o que acontece? Ele recolheu lá 100. Então, ele tira do teto e recolhe a diferença nos 20%. Ele entendeu? Então, só para concluir, se ele recolhe pelo mínimo, então ele não chegou no teto, tudo que ele trabalhar vai reter até chegar no teto, porque o teto ele é o padrão. Ah, Ah, então não tem nem do que se é isso, discutir. Ele vai né? ter, se ele recolhe Vai vinte por reter pelo cento, mínimo. ele está recolhendo 20% sobre um salário, porque ele está recolhendo como facultativo, que a alíquota da Previdência 20% é para quem faz o recolhimento facultativo para a Previdência Social. Não tem nem o que se discutir, vai vir os 11%. E Agora, se não ele recolhesse sobre o teto e pagasse, que é uma hipótese, olha, eu recolho pelo teto, então ele já vai dizer. diminui R$ 100. Não, aí ele vai avisar a PGE para não reter, porque ele já está recolhendo pelo teto todo mês, não é isso? Mas só que é o seguinte, ele recolhe como facultativo. Neste caso, é o contrário. Nesse caso, ele tem, porque o facultativo, nesse caso, o fisco não vai aceitar. Ele não tem essa situação, porque ele está recolhendo porque ele quer. Então, o certo seria ele primeiro a obrigação do tomador de 11%, e ele, quando for fazer a diferença para ele ganhar no teto, porque ele está fazendo, porque ele quer para aposentar, ele tira o que ele foi retido e deixa dar o valor do teto, entendeu? Nesse caso, ele não pode dizer que. Porque se fosse assim, Márcia, todo mundo que não quer retenção ia preencher essa declaração e dizer que, ah, não, eu vou pagar facultativo, eu já pago facultativo lá sobre 857. É permitido? É questionado pelo poder público, porque o código que ele utiliza é um código facultativo. Então, tem que ser o contrário. Primeiro, ele paga pelo serviço que é obrigado, e depois o que ele quer fazer, porque ele quer, vamos dizer assim, é que desconta o que a PGE vai descontar. Tá, mas a hipótese de quem paga a parte é só essa. Ou ele é obrigatório porque tem registro em carteira, ou se ele quiser recolher por conta própria, só existe essa modalidade facultativa. E aí, quando é Só. facultativa, vinte ele por não tem a cento só opção existe de falar. facultativo. E isso não é pago antes, assim. Porque vamos supor, na minha cabeça, não sei se a pergunta é besta. Eu quero aposentar com o teto. Então, a partir de Ok. hoje, eu vou começar a pagar todo mês 20% de 8.157,41. E aí eu presto serviço para a PGE. Mas eu já estou recolhendo todo mês em cima do teto. Não. Ela vai reter do Não, mesmo jeito de você mim? vem recolhendo, mas nesse mês que eu entendi, é o teto. Só que neste mês que você prestou o serviço, você diminui, porque facultativo é facultativo. Naquele mês, excepcionalmente, no mês que você prestar conta, você diminui o que o poder público vai reter de você. E você faz a diferença. Porque o pagamento é sempre posterior. Eu não Sim, pago no sim, mês, é sempre posterior. Ok. sim. Aí, então, essa dúvida, você fala, avisa e dá um ok aqui pra gente, se ficou certo para você, Durval, se você entendeu. A Eliette, e aí uma confusão interessante, ó, ela não foi CLT e tal, não é aposentada, vamos supor, não tem contribuição nenhuma, teria que reter, mas ela tem uma pensão por morte do marido. Não, Influencia, isso daí não é salário, isso é uma como não é para pensão. ela, Não há não. do que se falar. Vai ser retido 11%. Vai ser e não interfere na aposentadoria, porque é aposentadoria por morte. Mas se fosse, por exemplo, eu tenho na minha casa um filho que ganha, que recebe ao LOAS, isso interferiria?
Quem recebe o LOAS é o seu filho, né? Isso. Não é o filho que está prestando serviço. Não, sou eu. Mas aí não interfere porque tem a renda total que passa e tal no LOAS, aí é outra coisa. Agora, se a pessoa tiver o benefício do LOAS, né, porque considera lá a renda familiar, Isso. né, Aí pode interferir. pode o poder público interferir. Então, mas então você pode até mandar, se você quiser, esse questionamento para que a gente faça oficialmente a consulta, porque para a pessoa não ter surpresas, né, Márcia? Porque isso é muito sério. O Sim, até porque LOAS, eu já tive a casos de pessoa em si, pessoas. ela tem uma renda familiar, né, para poder Isso. obter este benefício. Sim. Então, é muito sério isso daí. Então, se você for prestar, se você tiver LOAS e você for prestar serviço e ultrapassar lá, que eu não sei exatamente qual é o valor da renda familiar, é bom você fazer essa pergunta antes para a gente mandar bonitinho para vocês, porque aí eu faço direto com a minha consultoria aqui da área trabalhista, embasando com a consultoria jurídica mesmo, para você não ter surpresas. Tudo bem. Ótimo. Agora, teve uma pessoa que aí está perguntando sobre alguns códigos, tá? Ele É, falou aqui que o código, ele entendeu porque o código é 1007, é isso? É é, 1007. depois você me manda, porque é tanto código, minha filha, na cabeça, eu fico muito na área de conceito e códigos, eu Ai, cada vejo hora é aqui um, né? depois na tabela, tá? Para Não, mas vocês. Eu aí, não no me, caso aqui, ele não, não não colocou me. como dúvida, ele colocou como afirmação. Entendi. É o código 1007. Então tá bom. Ah, bom. Sete é o que ele Uma outra recolhe dúvida facultativo. é do facultativo, isso. Obrigada, Ok. Raquel. Uma outra questão aqui é o comissionado. Tem casos no nosso meio da pessoa que é comissionada pela prefeitura. Ela tem vários tipos de. É um regime diferente. E aí? Então, tem que ver qual é o tipo de contrato, como que é isso, essa comissão. Quem Isso trabalha em Câmara Municipal, com vereador, quem trabalha na prefeitura em cargo comissionado numa secretaria, porque é assessor. mas já sofre algum tipo de retenção essa comissão? Sim, retenção e FGTS. Tem todas, segue a mesma, pelo menos eu estou seguindo o exemplo aqui de Rio Preto, eu acredito que seja um padrão, né? Porque paga seu salário e faz os recolhimentos. Isso significa, então, que seguiria a mesma linha de teto, Eu se passou o entendo que teto é ou não. CLT, Entendi. porque não deixa de ser salário, né? Então, seria semelhante ao CLT, porque ele tem o salário, porque ele tem as retenções legais, seja da prefeitura ou seja do estado, porque tem milhões de cargos comissionados em todos os lugares. Então, Se ela sofre as retenções igualzinho uma CLT, ela não vai pagar superior a isso, ela vai cair nas mesmas regras. Rosana, e pensão, a pessoa que, desculpe, que é beneficiário do INSS, como é que fica? Quem A está. pensão é a mesma coisa, ela vai ser desconsiderada, ela vai sofrer a retenção normal, porque é a mesma coisa que uma aposentadoria. Você não vai poder deduzir desse valor de pensão, mesmo porque tem vários tipos de pensão, né, Mercedes? Tem doenças graves, tem que já não sofre nenhum tipo de retenção, ela fica isenta. Então, tem várias situações. Mas no caso, se é esse tipo de desconto que ela já vem tendo lá, não vai servir para ela deduzir do valor que ela vai recolher agora por esse serviço. Vocês têm mais alguma pergunta? Tem 14 aqui para mim. Deixa eu ver. Autônomo não é É. facultativo, é contribuinte obrigatório. Não autônomo, não é facultativo, é contribuinte obrigatório. Correto, exatamente isso. O autônomo, ele não é facultativo, ele é obrigado a fazer o recolhimento sobre a remuneração recebida.
Na verdade, acho que a confusão a pessoa não é autônoma, mas ela não faz nada e ela não trabalha. Ela quer apenas recolher. Aí isso é facultativo. Ela Ah, quer isso aí é recolher para facultativo. poder ter uma aposentadoria. E aí ela É, vai isso aí recolher é de acordo com a facultativo. aposentadoria que ela quer ter. Se ela quer ter uma aposentadoria de um salário mínimo, é 20% do Isso. salário mínimo. Se ela quer ter uma aposentadoria pelo teto, é 20% do valor do teto. Certo? Isso mesmo. O autônomo, ele retém 11. E o facultativo, se ele for fazer do facultativo, é 20%. É. Aí, assim, qual benefício vou ter com essa retenção? Eu vou deixar a Rosana responder, mas eu já diria Meia nenhum, hora. nenhum. Não tem benefício nenhum, tributo, retenção, benefício nenhum. Você benefício só para o governo. É porque a gente está pagando para trabalhar, pagando para trabalhar. Talvez o MEI poderia ajudar, e a gente está batalhando para entrar no código do MEI. Talvez, também não tenho certeza. Peritos recolhem, tem isso. Muitas vezes foi passar batido, tem vários outros tipos de trabalho que passa batido e não tem retenção nenhuma. Mas nosso caso, como o pagamento é pela PGE, se não fosse pela PGE, fosse pelo tribunal, eles vão fazer tudo redondinho dentro da tributação. E o redondo dentro da tributação, para eles não tem para onde correr. Tem como eu burlar alguma coisa? Não, o pagamento é pela PGE, creio que não há como burlar. Agora, porque a pergunta muitas vezes é assim: e se eu disser que não, faço a declaração, eu falo que não retém? Aí a PGE vai ver a minha declaração e não vai reter. Isso, o que que acontece, Rosana? Então, aí é o que eu falo, né, para vocês. Só um minutinho, deixa eu mandar um negócio aqui para a Mercedes. Por isso que a gente É, vai até brigar para melhorar o valor, porque é isso mesmo. Não, então, só que aqui tem mais uma outra live que eu vou participar daqui mais 15 minutos, eu estou pedindo para a Pronto, pessoa aqui. combinado. Tá. Deixa eu só falar para vocês. Se você fizer essa declaração, você é responsável pela informação que você está dando, que você está concedendo, tá? Eles podem, inclusive, pedir algum tipo de comprovação que você já esteja retendo o valor que você está dizendo ter. Então, se for considerado que está sendo, não está sendo verdadeiro, está sendo falsa a informação, eles podem penalizar vocês de alguma forma, inclusive mandando para o Ministério do Trabalho, né? Sim, Uma denúncia. Mas eles sim. podem solicitar um comprovante de vocês para dizer que já está existindo. Eu posso pedir para a Márcia, olha, então me faz o seguinte, me mande uma comprovação que você já recolhe esse valor para eu poder conferir aqui com a declaração informada. Eles poderão pedir. Isso. No meu caso, eu sou CLT. Então, eu já fiz uma declaração e a contadora da escola que eu trabalho fez um Forneceu. documento, forneceu um documento dizendo que o X que eu ganho, para que a PGE saiba que a partir dali ela vai recolher até aquele tanto. Mas e se eu prestar serviço em outro lugar que reter, eu vou ter que informar: olha, PGE, eu já dei ali. Ou fui dar uma aula na defensoria. Ó, defensoria, não recolha dessa minha aula porque já deu o teto lá na PGE. Ou recolha da PGE, Isto não recolha mesmo. mais porque já deu o teto ali. Quem controla Isto isso é a mesmo. pergunta de ouro do Wilson. O Wilson perguntou. E aí, assim, alguém perguntando, a PGE vai emitir um comprovante de valores recolhidos no ano? Ela lança, eu não sei como que fica o que ela reteu. O próprio RPA que ela vai fazer mensalmente quando ela for fazer o pagamento para vocês. Porque hoje a pessoa recebe apenas, lá aparece ordem de pagamento, a Secretaria da Fazenda e cai o dinheiro, ninguém recebeu nada. Então, Mas é porque ela ainda também ainda. não reteve, né? É porque começou a pagar agora, ela reteve, mas não sabe como. A gente, como é tudo novo, então eu acho que ainda vai acontecer isso. Provavelmente eles vão Mas dar. ela vai dar. O RPA de vocês, ela vai fazer. Entendi. E aí, como que ele controla? Então, é ele que vai ter uma noção, com base no 8.157 para poder falar, é isso? Sim, a lei deixa muito claro sobre isso, que esse controle tem que ser feito pelo tomador, pelo prestador. Pelo Então, esse prestador. controle, se eu atingir ou não, não é a pessoa que está contratando vocês, é vocês que têm que ter esse controle. Do quanto que eu Isso, já ganhei até isso, isso. 8.157,41. Quem Vai vendo, tem, né? Tudo que entrou. é muito claro a lei
que quem tem que ter esse controle é o prestador, O prestador de serviço que é a gente, porque o tomador que é a são PGE, no vocês. caso. Aham, aham, aham. E Isso aí, é muito claro na só um lei, tá? link para finalizar nisso, e já passar então para o último tópico, Ó, não eu vou é até ler então só pelo então GOV. aqui a matéria o que diz para vocês. O trabalhador autônomo que também é empregado CLT ou presta serviço para múltiplas empresas deve controlar suas contribuições para não ultrapassar o teto mensal do INSS, estabelecido anualmente. Então, aqui diz bem a matéria para vocês, tá? O artigo 22 da Lei 8.212 e o artigo 214 do Decreto 3.048, está aí o material que nós mandamos para vocês, e deixa muito claro que esse controle tem que ser feito pelo autônomo. Tá. Muito bom. E aí a pergunta da Tânia era isso. Então já foi respondida aí. Eu recolho o Prolabore. Eu tenho que recolher. Ela não recolhe, né? Ela recolhe o Prolabore. A PGE vai reter dela? Se for mais que Nós já 8.157 tínhamos menos os explicado, né? 41, sim. O Se for menos que prolabore isso, nada não. mais é do que o salário do empresário. Então, ela vai deduzir esse valor desde que ela já pague no teto, né? Se somado o Prolabore, se ela recebe um Prolabore já de 8.157,50 ou 42 centavos, ela preenche. Do contrário, vai ser retido. Sim. E aí Prolabore é é interessante. salário, só que é do sócio da empresa. Muito bom. E aí, o que é, a confusão muitas vezes acontece porque no imposto de renda tudo é informado e no GOV aparece lá. Só que no INSS não. Então, sou eu, no INSS, eu que tenho que controlar o quanto eu estou recebendo para poder saber se do que valor que eu estou recebendo até 8.151, até 8.157,41, Em 41, eu vou ter que eu falando, ó, retém aí, já deu o teto, para de reter. É a informação que eu estou controlando. Vou receber hoje, amanhã e tal, dentro do mês. Porque às vezes eu trabalho esse mês e vou receber no ok. outro. Então, retém do mesmo jeito. Ok. Mas isso não tem um controle de sistema, igual acontece com o imposto de renda, que eu trabalhei hoje, ano que vem, a hora que eu abro o meu Gov, aparece lá, o dentista, aparece a escola X que eu prestei serviço, porque ela declarou. Então, para a gente fechar, sobre o imposto de renda, por que que tem que informar que tem dependente? Que diferença isso faz? E o controle é outro. Não sou eu que retenho também. Não, eu não recolho nada, né? Podemos ir para o imposto de renda? É. Olhando aqui nas perguntas, entendi que sim, que a última já foi falada. Depois até dizer para o pessoal que a gente vai transformar isso no e-book e vai colocar para vocês, inclusive, a declaração da PGE, tudo bonitinho. Até pediram aqui, a Ziza pediu se tem algum link na PGE para a gente verificar se a gente preencheu o termo adequadamente. E eu vou ver, já pedi para a pessoa que nos atende na PGE, para ela dizer se existe esse local onde a gente pode verificar como é que está a nossa situação. Teve uma pessoa que perguntou sobre a questão também do INSS, alguma coisa assim, peraí, Acho que do deixa eu ver. INSS até esgotou. Pode passar para o projeto que ela tem outra live na sequência. Então, pode passar, Rosana, eu Para estou vendo saber, aqui. a gente fez a declaração porque a PGE passou esse modelo, mas o Sejus que estava usando o sistema do CAGE. A pessoa clicava lá. Lá no CAGE, no Cadastro de Auxiliares da Justiça, que é o sistema que a gente tem no nosso cadastro, lá tem para você clicar. Se retém, se não retém, se é parcial. Eu sou parcial, porque sou CLT e não é 8.000. Mercedes é aposentada. E é MEI, não mudou nada, então ela retém. Então, cada caso você vai colocar lá. Como você já colocou no CAGE e tem as informações lá, acredito que o tribunal usou. E isso aí manda para a PGE e fala: ó, esse pessoal aqui disse que retém, que não retém. Por isso que as informações estão Não, lá. mas tem E a só uma última declaração. pergunta aqui do Wilson, acho que ela não respondeu ainda. Como é que eu acompanho os recolhimentos junto ao Já respondeu. INSS? Já foi, respondeu?
Agorinha, por Tá. último, não acompanha, é você que controla, não é, Ah, é, Rosa? ela falou, é Você verdade. que controla. Então, Isso. agora, imposto de renda, para a gente Imposto de finalizar. Ó, renda, Rô, pessoal, para eu você ir vou dar embora. só uma pincelada, porque eu tenho agora só 10, nem 10 minutos para ir para uma outra live, e a gente pode, é um assunto que pode se estender bastante, eu vou dar só uma pincelada, se a Márcia quiser marcar também uma outra, eu diria que seria uma live, vocês terão muitas dúvidas em relação a Carnê-Leão. Mas eu quero dar uma pincelada para vocês. Aí, uma das perguntas que é mais frequente é dizer assim: ah, mas para eu ter a retenção do imposto de renda, eu posso falar dos meus dependentes? Vamos dizer que você tenha lá dependentes, né, naquelas condições de ser menor de idade, ou então você ter algum filho, mesmo que 24 anos, mas até 24, de 20 a 24, que ainda curse, não, que seja estudante, ou então tenha algum tipo de incapacidade, qualquer coisa, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa bem mais extensa. A lei não te impede de dizer que existe dependente, porém, eu quero dizer para vocês que o dependente, eu não faria para esse tipo de serviços pontuais, porque você só pode deduzir uma vez. Vamos dizer que eu tenha. A Márcia tem lá um vínculo de CLT, ela já disse lá que ela tem dependente, o filho dela. Aí ela não pode usar o mesmo dependente para fazer agora para PGE. Porque você só tem direito para dedução do imposto de renda uma vez. Então, como esse é uma coisa pontual, agora, se você só vai prestar serviço para a PGE, se é só a PGE, você não tem uma outra remuneração onde você não deduz o seu filho, o seu dependente, aí você pode até informar. Tá? Mas eu não faria se eu tiver já isso fazendo em um outro local. Eu deixaria esse dependente para fazer a dedução, que é anual, dentro da declaração, que é na declaração de imposto de renda, gente, ela é uma declaração de ajuste anual. Certo? Então, eu deixaria para fazer essa dedução apenas no término, quando você vai fazer toda essa somatória de todos os seus. é, Todas as suas deduções. Você tem dependente, você tem assistência médica, você tem lá consultas que você fez com profissionais da área, você foi dentista, várias situações, né? Cirurgias, tudo tal. Usaria o dependente para este momento. Porém, não é impeditivo, a lei não te impede de fazer isso no Carnê-Leão. Como eu falei, se você quer mensalmente utilizar de lá cento e poucos reais, e você não faz isso em outro lugar, já informou isso num outro regime que você tenha, num outro vínculo, faça isso no Carnê-Leão. Mas eu não, se você não tiver outra fonte. Vocês entenderam? Agora, uma coisa, o autônomo, ele tem que fazer o carnê-leão. Ele vai juntar todas as suas remunerações como autônomo, tá? E ele vai lançar no carnê-leão todas as deduções permitidas pela sua atividade, inclusive, gente, isso é importante. A previdência, essa que foi retida lá pela PGE, de 11%, ela é dedutível para você encontrar a base de cálculo e utilizar a tabela do leão. A tabela do leão, tabela de imposto de renda, ela também é aquela normalzinha para todo mundo, que é o que o governo está pleiteando, que até 5 mil seja isento. Depois, se passar, né, vai ficar bom. Se não, só tem isenção até 2.259,20.
A partir disso, a gente vai cair numas tabelas progressivas, que tem 7,5%, 15%, 22% e 27,5%. Sabendo que para imposto de renda não existe teto, não existe limite. Conforme tudo que você ganha vai ser somado e deduz aquilo que já foi retido, desconta-se o INSS, as despesas que eu falei, e sobre isso vai achar a base. A base de cálculo é que você depois vai jogar os percentuais e ainda depois disso ainda tem uma dedução. Um exemplo, quem faz imposto de renda sabe disso. Ah, Rosana, eu tô na faixa lá, ganho R$ 5.000. Ok. Aí cheguei lá, R$ 5.000. É sobre 5.000, eu olho na tabela e é 22,5%? Não, não é. 5.000 é o que eu ganhei, mas eu gastei com dentista, eu gastei com educação, eu tenho dependente, papapá, papapá, tudo bem, tirei inclusive a previdência que foi descontada, cheguei lá na base de 3.751, a alíquota é 15%. Aplico os 15%, deu lá um exemplo, 500 e poucos reais. Fora aí depois desses 500, a tabela ainda te dá um desconto de 381,44 e depois a diferença é que você recolhe o valor do imposto de renda. Então, assim, o que vocês mais terão dúvidas são as despesas que poderão ser lançadas no Carnê-Leão, ok? Rosana, me perguntaram aqui qual o código de recolhimento do Carnelião. Eu achei aqui 0190, pode ser? Pode. Então é esse, 0190. É o número da polícia, hein? Ó, mas veja, então só para eu ver se eu entendi. Uma coisa que não vai interferir na prática, na nossa vida, dentro da PGE, é a questão do imposto de renda, porque ele não vai reter valor nenhum e eu só vou, aquilo que eu eventualmente receber, ele vai avisar o leão que eu recebi. E aí isso vai aparecer no meu Gov, recebimentos da PGE. R$ 12.140. Isso é uma profecia, viu, gente? Então, vocês receberam isso da Aí PGE. você acordou, né? Aí você É, acordou. não, eu Você estou sonhou. profética ultimamente, então deu certo, né? Recebeu do STJ, 14.290. Juntou e já deu 20. A hora que você pegar o seu Gov, vai aparecer lá esse valor e você vai ter que pagar, porque ele vai indicar lá o tanto que você tem que pagar, não é isso? Então, eu não preciso me Sim. preocupar, porque tem um Você sistema vai que ter que fazer o Carnê-Leão. Entendeu, Márcia? aí o Carnê-Leão já não entendi. Aí tem que ser uma explicação para burro É. mesmo, que preciso agora. O carnê-leão, ele é bem complexo, tá? Para poder fazer. Então, aquilo que a gente vai poder falar, algumas coisas para vocês, eu acho que não vai ser fácil de assimilar se a pessoa não tem essa vivência de preencher o carnê-leão, mesmo porque hoje você também faz tudo eletronicamente. Então, aí vai, então assim, nesses casos, ganhou muito bem, vai atrás do contador, tem dinheiro para pagar, ok. Ganhou pouquinho. Eu recebi 820 da PGE, 1.240 do STJ e tá lá. Então, esses valores, como dão menos de 2.000 e pouco, e daqui a pouco menos que 5.000, que vai aumentar, não preciso me preocupar com isso, porque eles Ok. seriam isentos de Deixa declaração. para fazer no ajuste anual. Ajuste Você anual. vai ter que informar na sua declaração do imposto de renda anual, aquela que a gente faz em abril, inicia em abril, né? No mês de abril, você junta todos esses comprovantes e deixa para fazer a sua declaração de ajuste anual. Se der a recolher, você vai calcular lá. Você vai ter uma dedução automática, que tem lá de 20%, e vai dizer se você cai em que alíquota e qual é o valor que você tem a pagar para a Receita Federal. Tá. O que eu não entendi, Neste Tânia, mas momento, eu acho que vocês não têm muito do que se preocupar com isso, e Não. a Márcia já tem uma fonte, que já é retido lá.
Tem mais esses valores? Deixa para fazer isso no ajuste anual, que vai fazer todas as deduções permitidas e vai dizer se você tem mais a recolher ou se ainda você tem, como você já tem um recolhimento, se você tem a restituir. Tá, o que eu não entendi só é assim, com relação a dependente. Tem minha mãe e minha filha. Eu sou CLT e aí tem meus dependentes em todos os lugares. Mas no final do Sim, ano, porque você já declara como CLT seus dependentes. Você não pode pôr dependente agora na PGE. e por que que eu não posso pôr dependente agora na PGS se esses dependentes eles servem para o imposto de renda como um todo? Porque Porque ele já está sendo dedutível na escola. Você não pode deduzir todo mês para a PGE e todo mês para a escola. Você tem que escolher uma fonte. e se eu não escolher nenhuma, eu informo no final do ano, é isso? E isso aí você pega o valor do ano todo, que ele dá lá por dependente, 2.000 e poucos reais, né? E deduz no teu ajuste anual. Porque Entendi. por mês é 100 e poucos reais. Mercedes, você está aí com o computador, coloca aí dedução do imposto de renda mensal por dependente. Quanto é? 170, acho, Porque alguma isso é coisa uma assim. armadilha. Imagine só, eu entro no CAGE com meu conhecimento razoável para baixo, né? Padrão, e aí tá lá no CAGE. Você tem dependente? Eu sei por que que eles estão me perguntando isso? Não, mas eu tenho dependente. Então, eu vou colocar sim. Aí dá essa confusão, né? Então, tem opções diferentes. Eu não colocaria dependente nesse momento para vocês. Porque Olha, se dá você já dois tem uma outra mil, fonte, amanhã você terá problema. para cada dependente é 2.275,08. Anual. É isso, de 2025, tá falando. Então, divide por 12. Quanto dá mês? Peraí. Quase R$ 200. Cento e pouquinho. Rosana, depois você passa para mim um contato específico para quem quiser conversar aí com o pessoal da Crescente, para Pode tirar deixar. dúvida e tal, tá? E digo para vocês, já disse e vou repetir, a Rosana é minha contadora há muitos anos. Então, quem estiver precisando de uma pessoa séria e tudo, a gente pode indicar, né, Márcia? É. Porque E aí, ela isso, está fazendo organizou, seu né, a vida sindicato, desse faz nossa modo. prestação de contas, organizou tudo. É, Maravilhoso. Tem uma Sim, equipe muito grande, né? e quando vocês forem fazer a declaração do imposto de renda anual, gente, a gente também faz esse serviço pontualmente, tá? E aí a gente já sabe de todo esse vínculo que vocês têm, tudo direitinho, e a gente, olha lá, deu 189,65, 2025, né? Isso. Sibeli. E Isso. é 189,59 por mês. Isso, tá vendo, Cibele? Então, você pode deduzir apenas para uma fonte pagadora. Não é que você pôs para o colégio, você informou, para a PGE você vai informar. E aí deu aí 360, R$ 370 de desconto, tá errado. Você só pode informar, você só tem por mês 189, aí como você falou, entendeu? Então eu não informaria, porque não vale a pena você, se você vai, você pode fazer isso no ano, que é os 2.000 e pouco, na sua declaração de ajuste anual. Entendi. Agora entendi, assim, Então, vamos, a dúvida Márcia, vem vamos depois, né? deixar o imposto Mas de entendi, tá renda certo. mais para frente, né? Vamos A deixar o gente imposto. percebeu que o imposto de renda não vai ter uma importância muito, uma Não importância vai ter prática peso para a gente. muito para a gente, até porque agora é um começo, nem todo mundo está recebendo, Isso, e assim, né? Tem mil lutas ainda pela frente. Então, claro. já foi suficiente, especialmente porque a dúvida era a questão da maior, que era a questão Previdenciário. que eu tenho que dizer que tenho dependente. Não entendi, Ok. e o Google não respondeu dessa forma clara. E aí a Elissandra, ela colocou aqui, eu acho que foi só uma afirmação, e você só então valida isso se for ou não, Rosana, para a gente finalizar, mas Rosana, se faço direto no imposto de renda, não consigo deduzir no livro de caixa, que permite no carnê. Essa é a desvantagem que acho no carnê leão em imposto de renda. É isso?
Se Tem várias tabelas. Se você faz o que se você tem que ver aquilo que eu te falei. Se você vai fazer anualmente, no mês a mês, do Carnê-Leão, ele não vai permitir. Então, pronto, vamos Então, É deixar. isso que ela está me finalizamos. perguntando, não é? Na É, verdade, eu não sei se é uma pergunta, se é uma afirmação. Ela diz que é uma desvantagem, o carnê, porque se ela ela está faz afirmando. direto, ela não A consegue Elisandra falou deduzir. aqui, eu afirmei. É, Ah, desculpa, Elisandra, É desculpa. uma desvantagem, então tá bom. é uma Então, a desvantagem. gente caminha aí para a finalização e as novas dúvidas vão surgindo, a gente vai encaminhando. Nós colocamos, que é o que eu tenho de cabeça, o e-mail do CIMEC. Para quem tiver dúvida, manda para a gente manda para a Rosana. Mas eu não sei se por Então, e-mail Isso. depois você a manda e-mail Rosana vai me direto. passar, Márcia, depois a Rosana vai, eu vou conversar com ela e a gente vê como é que vai ser feito isso também para não sobrecarregar vocês, tá, Rosana? Tá. Mas Não, aí a fica gente tranquila. Fica tranquila tá, que eu passo para o departamento, passo para o André, que é o nosso responsável, e ele vai responde. dando as respostas, porque é bom que vocês tenham aí no arquivo de vocês também todas essas respostas, porque amanhã poderão perguntar diretamente para vocês. Vocês começam por assunto, a arquivar, né, Márcia, essa legislação toda para qualquer dúvida, você só enviar para o associado, né? As respostas. É importante vocês terem tudo isso em arquivo. Gente, eu vou precisar Vai, fica à vontade, encerrar. Boa Rô. noite Valeu para nossa hora vocês. Muito também. Boa noite obrigada a pela todos. Obrigada, oportunidade obrigada por aí, a tudo. Pessoal, não Mercedes, sai a ainda não, que eu só Márcia. vou falar Muito uma obrigada. coisa. Beijo, Obrigada, obrigada, então, Rô. Tudo de Rosana. bom. Beijo, Um tchau, beijão, tchau. até mais. Não, Tchau. Márcia, só para lembrar que dia 15 de agosto, olha, eu tô doida, de outubro, é a última audiência pública. Vai ser na Lesp. Nós já estamos incluídas no orçamento do ano que vem, mas com um dinheirinho desse tamanho, 5 milhões. Então, a gente tem que fazer um movimento forte para chegar nos 50 milhões, que, se Deus quiser, a gente vai precisar a partir de janeiro, vamos, se Deus quiser, janeiro não, porque ninguém trabalha lá no tribunal, mas a partir de fevereiro. Então, quem puder ir na Lesp, às 3 horas da tarde, na quinta-feira, na quarta-feira, dia 15, tá? Sim, Então, agora depois eu é vou uma grande passar para vitória que a gente você. conseguiu, né? Porque os outros anos não tinha nada, era zero. Esse ano está com É, 5 milhões, é menos do que a gente precisa, mas já está lá. A luta está um pouco mais avançada. Então, assim, não vai deixar de existir, porque a todo momento tem um negocinho falando: ah, mas é diferente aqui, ah, mas ali não. Então, a gente está sempre na luta. Vamos continuar nesse movimento de união que a gente está fazendo, que é muito importante, porque isso vale muito. A PGE pedir para a gente, para o sindicato, olha, ajuda aí, confere se tem que reter ou se não tem, é um ponto muito importante. Se toda a classe estiver com a gente consegue informar assim, ó, pá, isso aqui faz assim, faz assado. A gente tem um poder maior para avançar. Inclusive, porque agora o que a gente vai precisar daqui para frente é melhorar o valor. Ah, mas eu já ganho pouco e deduz INSS? Isso, é isso mesmo. Ganha pouco e deduz INSS. Era para ganhar mais. Então agora a gente vai batalhar para melhorar o valor. Porque a gente não atacou valor agora. E nenhuma das arbitrariedades que a portaria tem no nosso ponto de vista. Porque existe uma tabela. Para nosso sindicato, tinha que cumprir a tabela, não precisava nem pensar em nada. Mas veio uma portaria dizendo: não, 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 para a justiça gratuita agora é diferente, para a PGE vai ser assim, assado e cozido. Então, depois que pagou, resolveu, a gente já entrou no eixo, entrou no trilho, tá bonitinho, aí a gente começa a parar as arestas, melhorar, pedir aquilo ali, aquilo lá, para ver se há um avanço. Porque, pela vontade do tribunal, a vida toda seria somente voluntário. Então, vamos avançar gradativamente. Só para a gente, então, então, quem puder, é, quarta-feira, tá? Eu finalizar. vou estar lá, a Márcia vai estar lá com o nenenzinho dela na barriga, tá? Então, quem puder ir com a gente A vai gente ser é muito muito importante. importante, Sim, tá abordar bom? deputados, falar para melhorar o valor. A gente já tem o valor na cabeça aí de 50 milhões, pelo menos. Às vezes não consegue isso, mas a metade já ajudaria para a gente ampliar e resolver o pagamento, né? Então vamos aí aos poucos, vamos juntos. Obrigada, gente, pela Beijo, boa participação. noite.
E E a dúvidas, gente vamos vai mandando para tirando as você. dúvidas devagar, a gente vai entendendo tudo devagar para passar para vocês, tá bom? Então, vamos Obrigada. lá. Alf, Boa estará noite. lá. Vou te ver lá, Alf. Obrigada, Ó, Alessandra. a Elaine já me respondeu aqui, mas ela não entendeu o que eu perguntei. Então, tá Oi, bom. Mercedes. Oi, Márcia. Boa noite. Quem é? Oi, Ah, É Elis, tudo Elis? bom? Alessandra? Elis? Ah, Elis. A Elis aqui. Não, mas Elis, você é outra Elissandra. É Elis só. A Elissandra é outra que Elis, está não, aqui, é não Não, é? só eu sou só Elis. Elis. Então, a Elis, é que tem a outra Elissandra, tem a Elissandra aqui. Eu falei, será que a Elis é a Elissandra? Não, Eu estou confundindo as Elis? Não, ela é Elis também, mas é Elissandra. não, ela é Elis, Elissandra, eu sou Elis Mariane. Elis Mariane. É tudo Elis, né? Que bonito. Então, obrigada, gente, pela participação. Obrigada, gente. Um abraço para Boas vocês. Nos vemos perguntas. segunda-feira, né, Mercedes? Nos vemos. Sim. Segunda-feira temos TRF.